Pois bem, show me the code. Vamos lá, já dizia Linus Torvald. Deixa eu abrir aqui um pouquinho o terminal. Beleza, vamos lá, vamos começar, vamos ver como é que funciona aqui na prática o TypeScript. Então, eu vou entrar aqui no meu repositório, no meu MyRepos, GitHub. Lembrando que todos os códigos estão lá no meu GitHub, @VictorJatobá, quer dizer, github.com/VictorJatobá, tá tudo lá, tá? Deixa eu ver o que nós temos aqui. Tá, vamos criar aqui um primeiro exemplozinho, mkd, ou seja, vamos criar um TypeScript first. TypeScript first, beleza? E aí vamos entrar aqui, cd TypeScript first, estamos dentro da pasta, tá? Eu vou abrir agora o VS Code, que acho que vai ser melhor, vocês já estão lá. Beleza, abrimos aqui, saímos, e beleza, o que é que a gente tem aqui? Nada. Obviamente, ele não criou nada, vamos voltar para cá. Então, vou criar o primeiro arquivo, tá? O primeiro arquivo, eu vou nomear ele de, por enquanto, index.ts. Eu gosto de app. Eu sou da equipe de Jéssica. app.ts. Pronto, criei o arquivo app.ts. Temos esse arquivo aqui, tá? Que ainda não tem nada. Então, vamos fazer o primeiro exemplo do TypeScript aqui. Vou simplesmente primeiro fazer um console.log e vou cuspir aqui na tela o famoso Hello World. É isso. Simplesmente console log aqui. E vou abrir o terminal. Vou voltar lá para o terminal. Eu gosto de pegar no meu terminal aqui, tá? Não gosto de usar o terminal do VS Code, não. Tá, então aqui, como é que a gente faz para rodar um arquivo TypeScript? Lembrando que, ó, não sei se vocês viram, a extensão .ts. Não é .js. .js é arquivo .javascript. .ts é arquivo TypeScript. Já começa por aí. Mas como é que eu consigo rodar um arquivo TypeScript? A primeira coisa que você precisa fazer é instalar o TypeScript de forma global, tá? Na sua máquina. Dá para instalar pelo próprio NPM. E aí já fica a dica para vocês aqui. O NPM você consegue instalar pacotes de forma global. Qual a diferença disso? Por exemplo, vamos lá. Vamos instalar o TypeScript. Para rodar o comando TypeScript, eu preciso ter o TypeScript instalado de forma global. Então, npm install. Eu posso simplesmente botar i, tá? Se eu botar npm i, é a mesma coisa que npm install, tá bom? npm i e o meu querido TypeScript, tá bom? Só que aqui eu vou botar, ó, -g, ou seja, eu quero instalar ele de forma global, tá? Vou dar um enter aqui, npm install TypeScript -g, puf, instalou global. Percebam que, ó, tá vendo? Foi adicionado um pacote de forma global aqui, e a versão do TypeScript que instalou foi a 3.9.2, que é a versão já mais atual, tá? Então já vamos estar surfando na onda, versão mais atual, a partir, obviamente, do momento da gravação desse vídeo. Está em maio de 2020. Beleza, então com o TypeScript instalado, a gente agora já consegue, de fato, compilar e rodar um arquivo TypeScript. E aí que tá. O comando TypeScript nativo para a gente conseguir rodar um arquivo TypeScript é o TSC, TypeScript Command aqui, tá? A gente pode botar simplesmente tsc app.ts. O que é que tem no app.ts? Simplesmente o console log aqui. Vamos ver o que é que vai acontecer? Se a gente fizer aqui um TypeScript, um tsc app.ts, ó, perceba que ele reconheceu o comando. Se vocês digitarem tsc e o arquivo, sem ter instalado o TypeScript de forma global, possivelmente esse comando vai ser desconhecido, tá? Como eu instalei global, coloquei aqui o comando, ele reconheceu. E processou e não cuspiu nada aqui. O que foi que aconteceu? Por que ele não cuspiu aqui um Hello World? Porque acontece? O TSC, ele é o compilador, tá? TypeScript Compiler, ele vai compilar esse código. E olha só o que aconteceu aqui. Ele gerou para a gente
um arquivo JavaScript, app.javascript, que tem a mesma coisa. Se vocês perceberem, ele simplesmente colocou um ponto e vírgula no final aqui, tá vendo? Então eu escrevi aqui um código TypeScript, que é um console.log, hello world aqui, e quando eu digitei tsc app.typescript, ele gerou para mim um arquivo JavaScript. Por que isso? Porque, galera, TypeScript, como falei para vocês, e aí, por mais que algumas pessoas falem que é uma linguagem de programação, de fato ela não pode ser considerada uma linguagem de programação, tá? Ele é uma forma de você escrever código, mas no fundo, por que de fato a linguagem de programação é JavaScript? Porque o que você vai executar não é o TypeScript. O que você vai executar é o JavaScript gerado por esse arquivo, tá? Como é que a gente executa um arquivo JavaScript? Alguém consegue me lembrar? Não é possível. Como é que eu rodo um arquivo JavaScript? Estou aguardando, hein? Jéssica, como é que eu rodo um arquivo JavaScript? Jéssica respondeu Node.app.js. Muito bem. Por que funciona? E aí já vai, ó, eu sempre gosto de fazer o gancho com as aulas anteriores, tá? Por que aqui, ó, outra forma quem é que reconhece também o arquivo JavaScript é o nosso querido browser. Se a gente escrever aqui, ó, se a gente colocar aqui, ó, se a gente lembra do desenvolvedor aqui, ó, que eu tenho um console, eu posso escrever código JavaScript nativo aqui, se eu botar aqui um var a igual a example. Essa variável aqui, ela tem esse arquivo, tá? Isso aqui é JavaScript. O browser, ele reconhece nativamente JavaScript. Mas como eu vou conseguir rodar um arquivo JavaScript ou um código JavaScript fora do browser? Foi aí onde entrou o nosso queridíssimo Node. O Node, ele trouxe a oportunidade de você trazer o código JavaScript para o lado servidor. Ou seja, ele tirou do browser e você consegue rodar código fora do browser, tá? Rodar código na sua máquina. É por isso que diz, é um Node. Lembra lá do Node, é o JavaScript do lado servidor? Ele tirou. Então, aquela trilha de HTML, CSS, JavaScript, você consegue tirar do browser agora e consegue rodar com o Node. Então, se a gente fizer aqui, ó, Node app.javascript, voilá, olha o que nós temos aqui, Hello World. Existem formas, obviamente, da gente conseguir rodar diretamente esse app.ts, mas a gente vai chegar lá, tá? O ponto é o seguinte, TSC, ele vai compilar esse arquivo e gerar, de fato, o arquivo JavaScript, tá bom? Por que foi o mesmo código? Porque console.log é um comando nativo do JavaScript que o TypeScript ele utiliza também. Lembre-se sempre, TypeScript é JavaScript. O que você for escrever em JavaScript, tá? O que você escrever em JavaScript, você vai conseguir escrever em TypeScript. O contrário, não. Vamos ver isso aí daqui a pouco, tá? Então já vimos o primeiro exemplo. Eu escrevi um código aqui TypeScript que simplesmente deu um console logo, um TSC app, ele compilou, criou um arquivo JS aqui para mim, e eu rodei o arquivo JS aqui com Node app.js, e ele imprimiu para mim um Hello World. Então já temos o primeiro exemplozinho, tá? O que é que a gente consegue? Vamos brincar mais um pouquinho com isso. Você... Opa! Por que eu não estou conseguindo abrir um... Ah, tá aqui o outro ladinho. Tá. Quer ver um outro exemplo? Ó? Eu vou tirar aqui agora, em vez de fazer console.log, vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma função assíncrona. Vou falar um pouquinho sobre isso ainda, se der tempo nessa aula, senão fique tranquilo.
mas eu quero só mostrar uma paradinha para vocês. A async function hello, eu vou aqui retornar uma string chamado, sei lá, hello, tá? Isso que eu quero fazer aqui. O que é que aconteceu aqui? Ó? Primeiro eu vou tirar uma async aqui, tá? Só para explicar. Como é que eu declaro funções no JavaScript? A gente viu que é isso aqui, tá vendo? Function, dessa mesma forma aqui. Como é que eu declaro agora? Perceba que eu estou no arquivo JavaScript, tá vendo? Eu vou dar aqui um Ctrl+C e vou dar o Ctrl+V aqui. Como é que eu faço a declaração de uma função aqui no TypeScript? Perceba que o Ctrl+C, Ctrl+V aqui que eu dei aqui, ó, já não funcionou. Por que que não funcionou? Ele está dizendo isso aqui, ó. Duplicate function para mim. Oh, peraí. Tirar esse brother daqui. A sintaxe também para criação, tanto do JavaScript como do TypeScript é a mesma, tá? Function, o nome do método da function, tá? Os parênteses, tudo a mesma coisa. Aqui está no mesmo esquema. Então, que vocês aprenderem no JavaScript, vocês também vão. Então, vamos compilar esse brother aqui novamente. Então, você dá um tsc app.ts. Vamos ver o que é que vai acontecer. O que é que ele vai cuspir pra gente aqui. Mesmo esquema, tá vendo? Mesmo baba aqui que aconteceu. E aí o que é o seguinte, professor, cria aí para mim uma função assíncrona. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então tá aqui hello async, nome do nossa function aqui. O que que vai acontecer? O que será que ele vai compilar, cara? tsc app.ts. O que que vai acontecer aqui? Opa, compilou. Vamos ver nosso arquivo agora JavaScript. O que é que vai acontecer? O que é que aconteceu? Vou lá. Olha que maluquice. Olha um tanto de código que ele gerou. Perceba, o TypeScript, ele só tinha isso aqui, ó, async function hello async, retornando o texto hello. Ó, rapidamente, async significa que ele está declarando explicitamente que esse método é assíncrono. Lembra que o Node ele não é sequencial? Lembra disso que a gente viu na aula passada? Ele é completamente assíncrono, tá? Então significa que se eu rodei um comando aqui, por exemplo, se eu rodei aqui, tem uma variável aqui com a é igual a, sei lá, um outro método aqui, func1, e eu tenho aqui uma variável b aqui que chama uma função 2 aqui. Se essa função 1 for mais leve do que a função 2, ou seja, se a função 2 ela tiver muito mais operação que é o inverso. Se a função 1 tiver muito mais operação do que a função 2, é possível que essa linha de código aqui ela execute primeiro do que a de cima. É assim que o Node funciona. A gente viu na aula passada, tá? O Node é completamente síncrono. Mas eu posso declarar de forma assíncrona e falar exatamente quem vem primeiro. Eu posso dizer o seguinte, ó, com async await. A gente vai ver mais sobre isso, mas eu já estou falando aqui porque eu já botei isso aqui. Se eu fizer isso aqui, ó, deixa eu declarar esse function. Digamos que o func, eu tenho um function, tá? O func1, essa função 1 aqui, ele, sei lá, ela retorna aqui, digamos que ele retorne uma operação complexa aqui, viu? Tá? Não é o caso aqui, mas vamos abstrair, tá bom? Ele também é assíncrono, tá? E nós temos a function 2 aqui, vamos voltar para cá, e nossa function 2, ela retorna uma outra atividade complexa 2, e aqui nós temos uma atividade complexa aqui 1, tá? Então, abstrai, digamos que a gente tem uma atividade complexa aqui no caso é que vai demandar de muito recurso de máquina, então provavelmente vai utilizar de muita memória e de muito processamento. A gente viu lá na aula passada, lá o exemplo lá do Rodrigo Branas, com a leitura de um arquivo pesado, né, que isso vai gerar muito acesso a disco, então isso gera lentidão. Então digamos que o func1
ele faz um acesso ao UFS aqui, né, digamos, ponto .read, cadê, eu nem lembro, opa, com CFS, port FS, eu acho que tem file. Não, desculpa, nem estou aqui com Node. Daqui a pouco eu vou chegar nisso. Esqueça isso daqui. Digamos que eu tenho a operação do FS aqui, uma leitura pesada, e no 2 simplesmente eu não vou retornar atividade complexa, não, atividade simples, tá? Então aqui, pronto, fica melhor. Então na function 1 eu vou aplicar uma atividade complexa, né, que gera muito I/O, né? Gera muito I/O aqui, processo de disco, tá? E nesse aqui não, atividade simples, uma operaçãozinha simples de retorno aqui. Então o que acontece? No JavaScript, com o Node propriamente dito, quando você vai rodar lá, ele vai rodar de forma paralelizada. Então não vai olhar para aqui, por exemplo, func1, ele vai olhar para cá e vai dizer, ó, e vai começar a executar essa atividade complexa. E vai seguir o barco. Ele vai chamar a func2. Se a function2 vai simplesmente retornar uma string simples, ou uma operação muito simples, então é possível que essa variável b ela receba o valor primeiro do que a, apesar da declaração ter sido primeira do a, tá? Mas existe uma forma no Node, tá? Com o JavaScript e também com e as linguagens elas provêem essa possibilidade. O JavaScript ela tem isso, da gente definir explicitamente quem vai ser executado primeiro. É o famoso async await, tá? Então, se eu fizer async e aqui, ó, await func1, await. Então, significa o seguinte, aqui explicitamente a gente está dizendo que ele vai esperar ao finalizar a operação do func1 para depois seguir para o func2. Sacaram aqui? Então, esse é o lance do async await. Então, só para exemplificar aqui um pouco, acabei colocando esse exemplo, tá? Mas o ponto é que eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó. Se eu der um tsc app.ts, o arquivo que ele gerou JavaScript, gigantesco, tá vendo aqui, ó? O func, awaiter, tá vendo? Generator. Então, um arquivo JavaScript muito grande. Tá vendo aqui? Por que isso acontece? Nativamente, o Node, lá nas suas versões iniciais, e nessa versão exatamente que ele está compilando e gerando esse arquivo JS, ele não tinha a versão assíncrona. Esse async ainda não existia no JavaScript, ele foi colocado posteriormente, tá? Existe uma forma, então, da gente declarar explicitamente qual é o tipo de compilação que a gente quer. Como? Com um arquivozinho chamado touch, eu vou criar um arquivozinho chamado tsconfig.json, tá? O que é esse arquivo aqui? Esse arquivo tsconfig tem várias configurações que são executadas, tá? Quando a gente compila um arquivo TypeScript, né? Faz essa conversão do arquivo TypeScript para um JavaScript, tá? Então, por exemplo, tsconfig.json, a gente pode definir, por exemplo, qual é a versão que eu quero que o JavaScript seja gerado. Como a gente não definiu versão, ele foi gerado aqui numa versão do JavaScript bem antiga, onde não existia explicitamente o comando async e o comando await aqui. Mas a gente pode declarar. Esse cara quem faz, ó, a gente tem aqui, ó, um compiler options. Esse comando, digamos aqui, esse script aqui, o compiler option, ele tem opções de compilação, como o próprio nome já diz. Então, nessas opções de compilação, eu posso definir, por exemplo, qual é o meu target da versão do JavaScript que eu quero. Na verdade, do ECMAScript. Lembra que eu falei sobre o ECMAScript na aula passada? Eu posso definir aqui explicitamente qual é a versão do ECMAScript que eu quero que esse meu arquivo JS seja gerado. Por exemplo,
a gente tem um cara aqui chamado target, tá? E eu posso definir aqui a versão do ECMAScript, tá vendo? É S3, é S4. Quais são as versões que eu tenho disponível aqui, ó? S3, 4, na verdade, S4 não existe. Porque não chegou a ser lançado oficialmente, tá? Já pulou pro 5. Tem o S3, S5, S6. O 3, 5 e 6 foram as versões, digamos assim, iniciais, né? Do ECMAScript. A partir das 6, foram lançadas para você declarar, você declara agora utilizando o ano, tá vendo? 2015, 16, 17, 18, 19 e já tem um ES 2020 sim, tá? Mas o que eu vou colocar aqui é o ES Next pra gente ver aqui, ó, que ele pega aqui o mais atual do ECMAScript. Coloquei aqui o target explicitamente, tá vendo? Para o ES Next. E aí vamos ver o que vai acontecer agora com o TypeScript, com essa geração desse código. A gente viu aqui que a gente tem esse código gigantesco, né? E a gente vai ver agora que a gente colocou explicitamente que o target da compilação do TypeScript, ou seja, o arquivo JavaScript que ele vai gerar utilizando a versão mais recente do ECMAScript. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, se a gente rodar aqui, a gente pode utilizar aqui simplesmente agora um TSC, que o TSC, quando a gente roda o comando TSC, ele já busca o tsconfig, onde você está, e ele utiliza as configurações desse tsconfig. Então, deixa eu botar um TSC aqui já diretamente. Ó, rodou, tá? E o que aconteceu? Vou lá. Olha como é que ficou o nosso arquivo app.js. Limpou? Ficou limpinho agora, né? Percebo que ele construiu um arquivo, uma function, async, que tem um await também, async await aqui, tá? Basicamente a mesma coisa, a sintaxe, tá vendo? A mesminha aqui do nosso queridíssimo TypeScript, tá? Perceberam aí? O mesmo baba aqui. Então o ponto é o seguinte, já começa aqui de cara. Então o tsconfig é o arquivo JSON oficial utilizado para você compilar, você diz como é que você quer que o TypeScript trabalhe. Você declara qual a versão do ECMA que você quer utilizar. Ah, eu quero utilizar o ES3. Vamos ver o que o ES3 faz? Vamos compilar de novo aqui. O que ele vai gerar aqui? Ah, tá vendo? Então, nativamente, ele utiliza a versão 3 do ECMAScript. No ES3 ainda nem tinha o conceito de async await, utilizando como palavra reservada aqui na linguagem, tá? Vamos ver até quando foi que surgiu isso. Vamos ver no ES5, se ele já cuspiu pra gente. Vamos ver a mudança. Não mudou praticamente nada, né? ES6, eu acho que foi no ES6. Vamos ver, façam suas apostas. Ó, o S6, tá vendo? Ele já deu uma melhorada, mas ainda não. O ECMA ainda não tinha declarado nativamente o async await. Vamos ver aqui se foi. Se a gente dá um Ctrl espaço, galera, a gente tem todas as opções aqui, se vocês utilizam de fato o VS Code. Vamos ver aqui. 2015, fiquei curioso. TSC, vamos ver o async await, o que é que mudou? Nada. 2016, vamos chegar lá. Vamos ver o que é que mudou. Também nada. Pô. Realmente 17, não é possível que não for no 17. Vamos ver. Vou lá. Então acabamos de descobrir em qual versão do ECMAScript é que foi incorporado nativamente o conceito aqui do async await, tá? Foi no ES 2017. Isso significa, galera, que se vocês estiverem trabalhando com JavaScript e utilizando uma versão anterior ao ES 2017 e escrever isso daqui, ele não vai reconhecer. Ele vai dar erro, tá? É simples assim. Tá bom? Dúvidas aqui em relação a essa compilação aqui, esse tsconfig e tudo mais? Não. Legal, né? Tá. Então vamos passar aqui para fase 2.
depois vamos passar aqui, vamos voltar aqui para o nosso querido app. Tá. Esqueça todo mundo aqui. Aliás, eu vou até deixar o históricozinho, né? É melhor. Vou criar por aqui mesmo. New file, eu vou criar um arquivo aqui. Types declaration.ts. Agora a gente vai aprender aqui na prática as principais diferenças entre o type. Até então o que a gente fez aqui, né, tá tudo igual. O código aqui TypeScript, a sintaxe tá a mesma, o gerado no JavaScript, né, a gente não viu diferença nenhuma. E aí, professor, onde é que está a diferença? É aqui onde está a diferença. A primeira é a seguinte, declaração de variáveis. Então a gente sabe que, como é que a gente declara uma variável aqui no app, no arquivo JavaScript? Qual é a palavra reservada para isso? Quem lembra? Quem lembra? Palavra reservada? Eu quero declarar uma variável. Como é que eu faço aqui? Quero declarar uma variável nome. Const nome igual. Beleza. Ótimo. É uma forma, né? Se eu fizer const nome, vou botar sempre em inglês, tá? Para exercitar vocês Ou var. a prática. Const name, botar um nome qualquer aqui. Samorano falou, botou o nome dele. Samorano, o nome da criança aqui, ó. Funciona, tá? O const é uma palavra reservada aqui no JavaScript e você consegue declarar uma variável que é uma constante aqui nesse caso. A gente também pode utilizar o var. O var é uma das formas mais antigas do JavaScript de declaração, tá? Então, basicamente, como já é fracamente tipado, então simplesmente diz, esse cara aqui é uma variável. E é isso aí, acabou. Qualquer valor que você atribuir a essa variável, se eu colocar aqui name igual a 12, ele não vai dar erro. No problem aqui nesse caso, tá vendo? Ele vai aceitar aqui. Né? Mas, enfim, também tem outras formas. Lembra do let? Let também reconhece, é outra forma de colocar. Quem lembra da minha aula sabe a diferença do var para o let e do const. Tá? Não vou repetir aqui. Mas o ponto é, essas são as formas da gente declarar. Mas o que acontece é o seguinte, a gente pode ter um determinado probleminha aqui com esse tipo de declaração, tá? O que é que acontece? Digamos que aqui nesse caso, nesse próprio exemplo aqui, vamos tirar essa galera toda aqui. A gente tem um exemplo aqui prático que diz o seguinte, ó, a variável name, ela é Samorano, ou seja, é uma string que eu estou atribuindo a ela o valor Samorano. E aí o que aconteceu? Logo depois eu atribuí a variável name um valor numérico 12. E aí me responda por gentileza, conceitualmente faz sentido fazer isso? Negativo. Não faz sentido, né? Conceitualmente, de cara a gente está vendo aqui que isso aqui pode dar algum problema, tá? Pode ser que não dê, porque, enfim, não sei como é que a pessoa está programando aqui no caso. Mas, como é que você declara uma variável dizendo que ela vai receber um nome, né? E depois você atribui um valor numérico a ela, 12. Não faz sentido nenhum, né? E aí o que acontece? Vamos tentar rodar esse camarada aqui para a gente ver. Vamos dar um node app.js aqui, vamos ver o que vai acontecer. Quer dizer, não apareceu nada, né? Console log. Vamos imprimir aqui, console.log. Vamos imprimir aqui o name, tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Imprimiu 12, tá vendo? Ou seja, o JavaScript, ele tá pouco se lixando para o que você está fazendo. Ele é fracamente tipado, galera. Isso quer dizer que você cria uma variável e você usa ela como você bem entender, sacou? Só que a gente sabe que conceitualmente isso pode dar problema. E esse é o ponto. Como é que você declara uma variável name, que ela tem que receber um nome mesmo, e você está atribuindo, ou pior, name true. Não vai dar erro, isso aqui vai rodar. Se eu executar isso aqui, ele vai tornar true. Ou seja, está recebendo um valor booleano. Então, eu posso declarar um array aqui, de valores aqui mistos. Blá. Isso aqui vai funcionar se eu rodar, tá?
Então, ou seja, o JavaScript é permissível. JavaScript, meu irmão, é criação, é filho em casa de pai e mãe que tem 15 meninos para criar. Ou seja, é hardcore. O filho se cria sozinho, velho. Mas no TypeScript não. O TypeScript ele passa a mão na cabeça do menino. Como é que seria esse daqui? Vamos ver. Opa, não deixa o app aqui, velho. Vamos para cá, para o Types Declaration. Como é que seria esse aqui? Ó, vamos fazer o mesmo esquema, tá? Eu quero uma variável name e eu vou atribuir essa variável name. Vamos utilizar o próprio Samorano, tá? Ó, ele está reconhecendo aqui porque está tudo utilizando o mesmo... Eu vou utilizar uma variável diferente aqui. Quer dizer, eu vou apagar aqui, para não dar problema, tá? Então, a gente está vendo aqui, ó. Let name igual a Samorano. TypeScript. Not redeclaring. App. Ele está pegando um cachezinho aqui. Redeclare block script variant. Tá. Ah, tá. O que é que acontece? Eu estou com o Node instalado aqui, né? Se vocês perceberem, eu dei um Node app aqui e ele gerou o arquivo JavaScript. O VS Code, ele tem nativamente aqui dentro dele o Node já, e ele já reconhece, por exemplo, que como eu gerei esse código aqui, né? Com o Node, ele já está reconhecendo aqui. Vamos tentar gerar aqui de novo o Node app, que não tem nada lá. Ele está cuspindo, cadê? As also declared here. Não foi declarado aqui. Deve estar com algum problema de cache aqui, velho. Tá. Não tem problema não. Declaro o name 2 aqui, tá? Então, voltando aqui o ponto, o TypeScript. A gente declarou aqui uma variável name e a gente vai atribuir name 2 o mesmo esquema. O valor aqui, 21. Opa, o que foi que aconteceu aqui? Ele já gerou um erro aqui, tá vendo? E o que é que diz esse erro? Ó, type tipo 21 não está disponível, assignado, né? Ou seja, para o tipo string. E aqui nós temos um primeiro exemplo de o tipo de declaração implícita, tá? Implicit. O que é que acontece? O TypeScript, você consegue declarar um tipo de forma completamente implícita. Você não precisa explicitamente falar que essa variável name2 aqui é uma string, tá? Se você declarou a variável name2 e colocou aqui o valor uma string, automaticamente já fez o bind e já declarou essa variável como string. Olha que legal. Isso economiza nosso tempo, enfim. No Java, para quem é do universo Java, sabe que é um saco, porque o Java é fortemente tipado, e pelo menos nas versões anteriores a 9 do Java, que foi onde eu tive a aproximação, você tinha que explicitamente declarar tudo. Você não tinha declaração implícita, tá? No TypeScript você tem declaração implícita. Então você não precisa dizer que esse cara é um string se você atribuir o string aqui a ele, tá? Então significa o quê? Ele está gerando um erro aqui, ó. Ele está dizendo, ó, velho, como é que você está atribuindo um valor numérico 21 a uma variável que é uma string? Então não faz sentido nenhum. Se a gente rodar aqui um TSC aqui, cadê o nosso arquivo types decorator? Vamos ver o que vai acontecer, ó. Tá vendo? Ele gerou erro em tempo de compilação aqui. E ele cuspiu, ó, o tipo do erro TS2322. Ou seja, tipo 21, né? Tá aqui, ó. Is not assignable to type string, né? Então, o 21, que a gente está vendo aqui, que é um valor numérico, ele não é possível, porque o name ele é uma string, então não faz sentido nenhum, tá? Então, como é que resolve isso? A gente pode transformar para string, ou seja, sim, agora faz sentido. É uma string. Se você quiser colocar o que você quiser colocar, você coloque. Mas esse é o ponto. Então, percebam, o TypeScript, ele pega isso em tempo de codificação aqui, perceberam? Então, quando eu estava compilando aqui, ele já me disse, ó, velho, isso aqui vai dar merda. Você está fazendo besteira. No JavaScript, não. JavaScript, você estava aqui, velho, ele estava cagando para você. Se você botasse isso aqui, ó, um name atribuindo um array que tem 2 valores aqui, um valor, ele aceita a porra toda e vai compilar isso aqui tranquilamente. O TypeScript já vai dizer, ó, velhinho, pera aí, é aquela mãezinha que só tem um filho, né?
Então, meu filho, sai daí, vai ter problema, tá? Então, o TypeScript ela é a nossa querida mãe dedicada 100% para a gente, tá? Então, isso aqui é a forma de declaração implícita do TypeScript, mas a gente também pode declarar de forma explícita, tá? Então, a gente pode explicitamente declarar aqui e dizer que essa variável name é do tipo string. Vai funcionar também do mesmo jeito, tá? Samorano, o name vai voltar Jéssica aqui, por exemplo. Legal? Então, posso declarar explicitamente ou não. Qual a vantagem aqui na declaração explícita, tá? E aqui eu já vou entrar no segundo tema, que é arrays. Eu vou declarar aqui um array. Alguém não conhece array? Você já está no quinto. Tudo bem, né? Array? Mas, professor, isso aí vai dar erro, não vai? O que vai dar erro? Esse nome 2 e nome 2. Igual a Jéssica? Por que vai dar erro? Porque tá declarando 2 diferentes para a mesma variável, eu não entendi. Não, veja bem. Na linha 1, eu tenho de fato uma declaração, tá? Eu estou declarando aqui, até porque perceba que está o let, a palavra reservada aqui para declaração. Let name, que é do tipo string, ele vai receber na sua declaração o valor samorano, a string samorano, tá? E aí, logo depois, na linha 3, eu atribuí name o valor Jéssica. Se eu fizer aqui um console.log imprimindo name2, o que é que vai imprimir lá? Vai dar erro? Por que vai dar erro, Samuel? Por que você acha que vai dar erro? Rapaz, porque não tem um let? Então, ele já foi declarado, Samorano. Uma vez declarado, você não declara novamente. Se eu fizer let de novo, é que vai dar erro. Porque ele vai dizer, ó, esse name2 não pode ser redeclarado, tá vendo? Isso. Não pode ser redeclarado, porque essa variável ela já existe no escopo desse bloco de código, tá vendo? Exatamente. Então, sim, vai dar erro. Vai tirar aí, certo. E ele aparece o quê? Não aparece nada. Só aparece Samorano. Ah, se eu der um console log name2 aqui, sim. Você que me diz o que é que vai aparecer. Eu acho que só apareceu o primeiro. Por quê? Porque não declarou o outro. Samorano, declaração de variável, ó, só para ficar claro aqui, eu acho que você está confuso nesse aspecto. O ato de declarar uma variável é você utilizar o let, o var ou o const. Então, isso é você declarar uma variável. O name2 igual a Jéssica aqui, você não está declarando a variável, tá? Você está atribuindo um valor para essa variável que já foi declarada. Onde é que está a declaração da variável name2? Está aqui na linha 1. Let é uma declaração. Eu estou declarando a variável name2. Tá vendo aqui? Sim. Ela já foi declarada e pronto, não tem problema. Ela foi declarada significa que eu posso modificar o valor dela, qual é o problema? Se eu der um console.log, ele vai imprimir para mim lá, ó, vamos compilar esse cara, tá? TSC, quem é esse brodinho? TSC Types Declaration, ele vai rodar para a gente aqui, ó, Types Declaration JavaScript, tá? E se a gente rodar aqui Node Types Declaration.javascript, o que ele vai imprimir aqui, ó? Jéssica. Por que ele imprimiu Jéssica, velho? Porque você declarou a variável name2 e na declaração você atribuiu o valor inicial samorano, essa string samorano. Só que logo depois você mudou de ideia. Opa, não. O valor dessa variável não vai ser mais samorano, não. Agora ele vai ser Jéssica. Tá vendo? Tem um igualzinho aqui, ó. É porque eu não estava entendendo a lógica de colocar, tipo, declarar lá e depois mudar aqui embaixo. Não sei, que tipo, minha lógica sempre foi, eu quero alterar, eu vou já pagar Samorano, botar Jéssica e pronto. Ah, não, calma, mas vamos lá. Aqui a gente está falando de um código
que lá na frente, digamos, você queira mudar esse valor desse name. Digamos que vamos lá, o name days, aqui você quer, digamos que você não quer atribuir um valor inicial, tá? Eu não vou declarar explicitamente aqui o tipo não, tá? Name 2 é uma variável, eu vou botar aqui name 2, vou botar aqui o valor, deixa eu ver, vou mudar aqui para não gerar. Eu quero um valor, vai ser name, deixa me ver, um title, tá? Um título. Então eu vou declarar uma variável título aqui, que ele está recebendo um valor vazio, uma string vazia. Qual é o tipo dessa variável? String. Perfeito, string. Essa é uma forma de declaração implícita, beleza? Tudo certo. E aí o que acontece? Eu tenho um monte de código aqui que eu fui escrever, um monte de código, blá, 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 um monte de coisa, tá? Escrevi um monte de coisa aqui. Depois, aqui, ó, digamos, 1000 linhas de código, tá? Depois de 1000 linhas de código, em algum dado momento, eu precisei mudar o valor desse title. Tá bom? Então, eu vou falar isso aqui. Ele já está declarado. Title, o valor dele agora vai ser o título do livro aqui, que vai chamar, sei lá, aqui, Homo Deus, que é o livro que eu tenho aqui na minha estantezinha, tá? Vou lá. É o mesmo esquema. Abstraia, tá? Obviamente que não faz sentido você declarar colocar um valor aqui qualquer, blá, e logo em seguida fazer title igual a blue, né? Então, isso aqui, de forma lógica, não faz sentido, tá? Mas assim, a título de curiosidade e exemplo, o que eu tô querendo dizer é, você consegue. Você declarou uma variável, atribuiu o valor inicial blá, e logo em seguida você atribuiu outro valor que é blue. E ele substituiu esse valor. É como qualquer outra linguagem de programação. Tá certo? Ah, entendi. Tá, beleza. Então voltamos aqui ao nosso exemplo. Então nós temos nesse próprio brodinho aqui, né? Então a gente tem um title aqui, a gente definiu implícito. De forma implícita ele diz que é uma string. E a gente pode fazer o seguinte, a gente pode simplesmente fazer, ó, title, esse cara é uma string, eu não vou atribuir valor a ele, tá? Pode fazer assim. Só que o que acontece? Se eu declarei e não coloquei um valor, inicialmente ele veio com um valor nulo. Tá bom? Mas sim, vocês vão fazer... Aconselho vocês fazerem muitos exercícios, pegar tudo isso e... Por exemplo, ó, o que eu quero dizer. Se eu fazer aqui, ó, um console.log, eu vou imprimir title aqui, tá? E depois eu vou imprimir o title novamente, agora considerando esse segundo valor. Então, o que temos aqui... Tira esse brodinho daqui. Eu tenho uma declaração do title, que eu estou declarando aqui agora explicitamente, ou seja, estou declarando explicitamente que esse title é um tipo string, e eu estou imprimindo o title aqui. O que é que ele vai imprimir aqui na linha 2? Qual a primeira coisa que ele vai imprimir? Alguém sabe? Tem algum chute? Eu acho que nada. E vocês? Alguém tem mais algum chute? E na linha 5, o que é que ele vai imprimir? Jéssica colocou, seria o Homo Deus. Vamos testar? Vamos lá. Então, tsc types declaration.ts compilou, beleza, e agora ele vai rodar um node aqui e o types declaration.javascript. Vou lá. Ele não imprimiu nada, viu, Samorano? E aqui vai o conceito. E vocês viram isso na aula de JavaScript, tá? Ele imprimiu o que aqui? Undefined. O JavaScript, ele tem um conceito de indefinido para quando você tem uma declaração de uma variável que sem valor nenhum. Então, simplesmente, esse cara está indefinido, tá? Ele não tem valor nenhum. Na verdade, é esse cara aqui, ó. var title. Ele imprimiu esse aqui, tá?
A gente está no arquivo JavaScript aqui. Perceba que ele transformou o let em var. Perceberam aqui? Curioso, né? Então ele imprimiu aqui undefined. E aí depois ele imprimiu o title. Por que isso aconteceu? Porque você não declarou valor nenhum inicialmente. Você só declarou, você não atribuiu valor nenhum inicialmente. Você só declarou que ele é do tipo title. Quando você imprimiu aqui, ele imprimiu dizendo que, esse cara é undefined. Você não tem valor para ele. Tá? E aí depois você atribuiu o title homodeus e quando imprimiu, ele imprimiu aqui certinho homodeus. Beleza? Então, vocês acabaram de aprender aqui a forma explícita e implícita de declaração de variáveis no TypeScript. Beleza? Não dá pra gente, no JavaScript, falar isso aqui, esse cara aqui é do tipo string. Tá vendo? Deu erro aqui. Por que deu erro? Type annotation cannot only be used in TypeScript. Ele até declarou, né? Declaração de tipos só dá para fazer no TypeScript. No JavaScript não dá, porque não tem. Bom? Então, é por isso que não sei se vocês mataram a charada. O nome TypeScript não é à toa. O TypeScript é um JavaScript tipado. Sacaram aí o lance? Por isso que é TypeScript. Bem direto assim mesmo. Então, já vimos esse outro conceito aqui. Dúvida em relação a isso? Não. Beleza. Pronto, vamos seguir. Vou ensinar para vocês aqui mais o conceito de array, tá? Como é que a gente pode trabalhar com array. Opa. Eu quero colocar aqui. Isso aí. Colocar aqui, array example, tá? .ts. Nesse array, tem uma pasta. New file. Array example.ts. Pronto. Então, vamos lá. Como é que funciona o tipo, né? Array, né? Array é um vetor. Lembra lá de C, C++, para quem fez? Então, array é um vetor, tá? E aí, no TypeScript, vocês vão ver como é fácil trabalhar com arrays, né? Se comparado a linguagens como C, C++, até o próprio Java, tá? Então, eu vou declarar uma variável array. Como é que eu faço para declarar uma variável que é do tipo array? Simples, muito simples. Se eu fizer aqui um const array e fizer isso aqui, tuf. O que é que eu tenho aqui? Uma variável array, tá? Que foi declarada aqui, iniciada como um array vazio, e ela está de forma implícita fazendo essa declaração. Maravilha dessa forma, tá? Olha que legal. Eu posso declarar ela de forma explícita, professor? Posso sim. Vou colocar aqui o segundo. Array explicit. Vou até botar aqui, implicit e o array explícito. Como é que eu faço uma declaração aqui de um array? Eu tenho algumas formas. A forma mais simples de eu declarar explicitamente o tipo dessa variável aqui como array é fazer isso aqui, Esse cara é do tipo array e ele recebe aqui inicialmente um valor de um array. Incrível, né? Então o que é que aconteceu aqui, Vamos traduzir esse cara aqui. O de cima, implicitamente, o TypeScript, ele atribuiu, como você disse, essa variável aqui, ARR implicit, ela recebe um array na sua declaração, então, implicitamente, o tipo dela é um array. Ponto. Tá bom? Mas eu posso também declarar explicitamente. Eu posso chegar aqui e falar o seguinte, esse tipo array aqui, ARR explicit, ele é do tipo array. Ponto. Eu também posso declarar de forma explícita. Tá? Simples assim. Daqui a pouco a gente vai ver um pouco sobre a diferença e a importância de quando eu devo declarar explicitamente ou não uma determinada variável. Segure aí, tá bom? Mas primeiro vamos começar aqui com o array implícito, tá? Então nós temos o array aqui de forma implícita e vou atribuir um valor a ele aqui. Então array implicit, eu vou jogar o valor aqui
Para a gente jogar um valor dentro de um array aqui no TypeScript, é muito simples dar um ponto push. E eu vou colocar aqui um valor, vou botar aqui o nome aqui, o nome de vocês. Tá, o Samorano, aqui ó. Pronto. Se eu der um console.log aqui e imprimir o array implicit, o que é que vai acontecer aqui? Vamos dar uma olhada aqui. Então, ts array example, compilou, e vai dar um node array example.js. Olha lá, ele imprimiu exatamente, tá vendo? Um array aqui com o valor string Samorano. Viram lá o que aconteceu? Beleza, professor. E coloca outro valor dentro desse array aí. Então, vou colocar aqui, beleza. Vou seguir o exemplo aqui para pegar os nossos outros alunos que estão aqui na nossa aula também. Quem que mais está aqui? João. Olha lá. Vou botar aqui João. E vou botar todo mundo aqui no Baba. Vou botar Jéssica também. E vou botar Marcos. Aqui no Baba, tá? E vou imprimir esse array aqui. Vamos ver o que vai acontecer? Vamos lá de novo, vamos compilar. E, compilou e vamos rodar. Olha aí, tá vendo? Imprimiu um array com todos esses valores. Então aqui eu tenho exatamente aqui um atributo que é do tipo array, ou seja, um vetor, né, de valores strings aqui, que eu imprimi o nome de todo mundo. Mas digamos que esse array implicit, esse cara aqui, ele é como o próprio nome diz, names. Ele é um array, fica melhor aqui, né, descrito. Eu dei o nome dessa minha variável aqui, que é array, como names. Então, o array names aqui tem o nome de todo mundo aqui, tá? Samorano, João, Jéssica e Marcos. Só que o que é o seguinte, olha o que eu posso fazer aqui, tá? Eu posso fazer aqui o seguinte, ó. Desse jeito, eu estou permitindo, por exemplo, que eu coloque o valor aqui, por exemplo, 34. E aí? O que é que pode acontecer isso na frente? Então, a gente está vendo que, de forma clara, isso aqui pode dar algum problema. Como é que eu declaro um array, names, que eu estou colocando um monte de nome, e eu vou e coloco o número 34. Se eu compilar aqui e rodar o arquivo compilado, ele vai rodar, tá? Só que ele vai ter um valor 34 dentro de nome, do array de nomes, então nem faz sentido, tá? Então, nesse caso, quando declarar, de fato, o tipo da nossa variável, quando a gente precisa que essa nossa variável, ela possua apenas um tipo, de fato. Por exemplo, names, eu só quero que essa variável names, ela recebam valores do tipo string. Faz todo sentido. Então, esse cara aqui, eu quero que ele seja um array de strings. Sacou? Então, aqui nós temos a declaração. Como é que se declara explicitamente o tipo de um array? Facinho. É só chegar ao string, tá vendo? E abriu e fechou aqui os colchetes aqui. Então, o colchete significa sempre array. No TypeScript é isso que define, tá? Assim como várias outras linguagens, no C, C++, Java e por aí vai, essa galerinha toda também, tá? Então, o que eu disse, explicitamente que essa minha variável names aqui, ela é um array do tipo string. Então, o que é que aconteceu aqui, galera? Deu erro aqui, tá vendo? O argumento do tipo 34 não está permitido, né, para o parâmetro do tipo string. Perceberam aqui? Então, ele já cuspiu o erro. Ele não vai permitir fazer isso. Se eu fizer aqui um tsc arrayExample.ts, o que é que vai acontecer aqui? Ele vai cuspir erro. Aquele erro que está lá no meu VS Code, tá vendo? Então, ele não vai permitir. É isso que o TypeScript faz. Sacou? Essa é a grande vantagem, a diferença. Ele pega erro, ele pega bug em tempo de escrita de código. Em tempo de pré-compilação, perceberam aqui?
Então percebam que eu não vou permitir que o programador faça isso, como no JavaScript aqui, ó. Eu não vou permitir que o cara escreva isso daqui no JavaScript e só pegue esse problema depois do programa em execução. Eu já antecipo aqui, sacou? Essa é uma das grandes vantagens do TypeScript. Outra coisa é o seguinte, explicitamente eu sei qual é o tipo dele, então significa que ele também evita com que eu faça problemas. Então se eu tentar fazer um push aqui e tentar colocar qualquer outro valor, eu quero colocar um valor booleano aqui, mas eu não vou poder colocar um valor booleano, é a mesma coisa, né? Se eu botar um true aqui, ele vai dizer, ó, value 1, não pode. Essa variável aqui, names, ela só recebe string, ponto. Certo? Tudo bem até agora? Beleza. Beleza. Mas tem coisa mais legal ainda. Eu posso criar o meu próprio tipo. Olha só. Já pensou? E de repente eu posso ter um contexto seguinte, ó. Eu quero ter um array de livros. Vamos mudar aqui? Então, ao invés de names, eu quero aqui, ó, books. Olha só que legal, tá? E o que acontece? Esse meu books, ele tem tanto nome, tá? Como também tem, sei lá, como também tem, pode ter o número da seção, qualquer coisa, tá? O ponto é que o meu array, eu quero que ele não tenha, eu quero que ele tenha mais do que strings. Deixa eu ver se books nesse caso aqui. Tá, eu vou seguir, depois eu vou melhorar o nome dessa variável aqui. Mas assim, eu não quero que seja só string, tá? Eu quero que seja mais do que isso. Eu posso criar o meu próprio tipo. Então, existe uma palavra reservada também, que é do JavaScript, beleza? O TypeScript ele também incorpora, que é o type. Eu posso definir o meu próprio tipo. Então, por exemplo, eu quero o meu título, meu tipo book. O meu tipo book, ele é um array que ele recebe string e ele recebe números. E aqui é onde vem. Professor, como é que eu declaro uma variável do tipo número aqui no TypeScript? Eu quero um inteiro. Como é que eu declaro uma variável do tipo inteiro? E como é que eu declaro uma variável do tipo double? Alguém consegue me dizer? Não sei. É simples. Concha aqui, ó. Numeric value. Essa variável aqui, ela é do tipo number. E sempre number. O tipo número, tipo number do TypeScript, ele define qualquer tipo de número. Sacaram aqui? Então, number é o tipo que o TypeScript utiliza para você colocar qualquer número. Significa que numeric value, vou botar aqui o tipo let aqui, ó. Numeric value, ele pode receber aqui um valor 4, beleza? Não gerou erro, tá vendo? Ou ele pode receber um valor aqui, ó, em ponto flutuante, ou seja, um valor aqui em casas decimais, 4.3. E sossegado. No TypeScript ele só tem um tipo, ele abstrai. O tipo number você pode colocar qualquer tipo de número, inteiro, real, o que diabo você quiser. Sacaram? Esse é o grande lance aqui. Então, voltando para cá, nós temos o tipo book. Olha, nós temos um invasor aqui na área. Diga, papai. É para você estar dormindo, rapaz? Dê um alô para a galera aqui, ó. Fala ao vivo é assim, viu, galera? Vocês estão vendo minha câmera aí? Aqui não. Estão perdendo de ver esse cabeludo aqui, herdeiro, né, papai? Tá que nem um zumbi dormindo aqui no meu colo. Mas dá para continuar aqui, tá? Então, galera, é o seguinte. Vocês acabaram de ver aqui, ó. Que vocês podem criar o próprio tipo de vocês. Então, se você colocar o type book, você está dizendo o seguinte, ó. Quem usar esse tipo book aqui, ó, esse vai ser um tipo array que recebe apenas strings e números. Olha que legal. Então, esse meu books, ele não vai ser mais um array de string. Ele vai ser um array de book. Tá? E aí, o que aconteceu?
Ó, ele não vai permitir, porque true é um valor booleano, né? E aí ele está dizendo, tá vendo? Ó, o valor true, ele não está disponível para o parâmetro que é do tipo que ele só recebe string ou um número. Mas se a gente colocar aqui, por exemplo, 45, voa lá. Ele não vai gerar erro. Sacaram aqui o lance? Sim, sim. Só que, professor, eu estou vendo que a variável books, ela está aqui vermelhinha, né? Está com problema aqui. Percebem? Ó, o que ele está dizendo aqui? Ó? O tipo array, tá? Está esquecendo, né? Is missing algumas propriedades para o tipo que é string ou number. O que ele está dizendo assim? Ó? Ele está dizendo o seguinte, ó, quem declarar uma variável do tipo book, você tem de explicitamente, né, colocar valores strings e numéricos aqui. Por quê? Eu estou declarando aqui, ó, inicialmente, o valor desse meu array aqui como sendo aqui, ó, tá vendo? Um array vazio. Estão vendo um array vazio aqui? Então ele está dizendo, ó, velhinho, não dá para ser vazio. Porque você tem que, explicitamente, ele vai ter que ter string, vai ter que ter um number aqui nesse brother aqui. Tá? Na declaração. Esse é o lance. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, vamos lá, peraí, deixa eu colocar aqui, se eu colocar aqui opa, vamos ver aqui. Aqui. DSG, do tipo número, tá vendo? Ele sumiu o erro, tá vendo? Por que ele sumiu o erro? Porque aqui está um outro conceito aqui no TypeScript que é importante vocês observarem. Na declaração, você está dizendo que na declaração desse tipo book, obrigatoriamente, tá? Você tem que ter strings e números aqui, tá vendo? Se eu tirar aqui o 45, ele deu erro, tá vendo? Você está esquecendo um valor aqui para essa propriedade, tá? Então já fica esse lance aí. Ah, professor, eu não quero declarar, na minha declaração, falar e já colocar valores aqui. Eu só quero simplesmente declarar esse meu array como sendo vazio. Então, explicitamente diga que esses atributos aqui que você vai declarar, eles são optativos. E aí já vem outro lance. No TypeScript você tem um cara chamado aqui, o interrogação, que ele diz que esse tipo de dado ele é opcional. Já fica esse outro lance aqui, tá vendo? Sumiu o erro. Perceberam? Então, books, ele é um array, tá? Do tipo book. Esse tipo book, ele está dizendo obrigatório, que ele está dizendo o quê? Você pode ter aqui dois tipos de dados. Um valor string ou um tipo de dado do valor numérico. Mas, nesse caso, os dois são optativos. Você pode ter somente string ou você pode ter somente números. Ou pode ter os dois. Perceberam aí? Dúvidas em relação a isso? Se eu não colocar interrogação, eu tenho que dar um exemplo? Foi isso que o senhor fez? Não. Se eu não colocar interrogação, você está dizendo o seguinte, ó. Quem declarar uma variável do tipo book tem que obrigatoriamente atribuir um valor na sua declaração. Que é seria obrigatório aqui. Hã? Seria um exemplo do que vem depois? Não. Um exemplo tipo, colocar qualquer nome, string, qualquer nome, né? Ou qualquer número. Então, não, aqui nesse caso só funciona para número. Sacou? Se eu colocar um string, não, porque o string aqui está optativo. A interrogação diz que esse tipo é optativo, tá? Sacaram? Ainda não entendi, não. Tá. Vocês vão meter a mão na massa. É só metendo a mão na massa que vocês vão aprender isso aqui. Mas já fica aqui explicitamente falando, tá? Se eu coloco aqui todo mundo, então significa que eu não tenho obrigação de declarar nessa atribuição inicial, quando eu estou declarando uma variável, tá bom? Bem, por fim, vamos chegar a um conceito final aqui, que é o conceito de classes, que aqui, de fato, classes e a orientação objeto, de fato, que o TypeScript traz. E esse conceito é muito bacana. Ó, vamos aqui para mais
Vou botar um new file aqui, tá? Então a gente tem aqui mais um, vou criar aqui um arquivo, vou dar o nome de classes.ts. Vai ficar mais simples um pouquinho implementando com classe para quem já vem com orientação a objeto. Aqui foi só como dica, tá? Isso aqui de fato é um TypeScript um pouco mais avançado. Inicialmente isso aqui pode dar um choque, mas a partir do momento que vocês começarem a trabalhar com type, vocês vão ver que, enfim, quando entrar na prática de vocês. Mas tem que praticar, tá? Só a Jéssica conseguiu fazer o trabalho. Atividade que eu passei na aula passada. Enfim, vamos passar para o outro esquema aqui. Existe uma outra forma aqui, ó. Por exemplo, um tipo que a gente chama aqui, ó, interface. Esse também é um tipo reservado aqui no TypeScript. Vamos modificar um pouquinho, vamos até utilizar um pouco desse exemplo aqui. Digamos que eu quero aqui de fato declarar um tipo, eu quero criar um tipo book meu aqui. Vamos usar o mesmo esquema. Book, e esse tipo book, eu quero que esse meu tipo book ele tenha aqui um name, né? Que esse cara é do tipo string, tá bom? E também o meu tipo book, eu quero que ele tenha aqui um name não, né? Botar aqui um author e peraí, quer ir para lá, Miguelzinho? Vai lá apontar a mamãe? Quer não. Autor, vamos lá. Então, e aqui eu quero um title, tá? Que também é do tipo string. Eu também quero o ano de lançamento. Então, year, que esse cara é do tipo number, tá certo? Então, perceba o que aconteceu aqui. Deixa eu tirar esse cara book daqui, ó. Tá. Eu estou declarando aqui um tipo, perceba, interface é um tipo de dado complexo, digamos assim, né? Então aqui não é um tipo de dado que ele é string ou number, ele é um tipo de dado que tem outros tipos internamente. O meu book é um cara que é uma interface. Vocês que já viram a aula de orientação a objeto sabem do que eu estou falando. É exatamente o interface da orientação a objeto aqui, tá? Então esse book aqui eu estou declarando a interface aqui desse tipo book. E aí o que acontece? Eu quero criar aqui no caso, o meu cara, por exemplo, eu tenho eu vou usar uma classe aqui, tá? Eu tenho um book, eu tenho uma biblioteca. Library. Tá só lib aqui para facilitar minha vida aqui. Então, outro tipo de declaração. Então, eu estou declarando aqui o lib como sendo uma classe. Tá vendo aqui? E aqui eu vou simplesmente declarar aqui, por exemplo. Quer dizer, antes de chegar aqui. Não. Vamos deixar aqui. Eu vou botar aqui, ó. Então, lib tem, digamos aqui, uma variável do tipo book. Que esse cara é do tipo quem? Book. Percebam? Então, estou declarando aqui uma variável. Percebam que declaração de variável dentro de classe, eu não preciso dizer se ele é uma constante, ou se ele é let, ou se é var. Até porque se eu fizer isso, tá errado, tá? Por que isso acontece? Porque classe é uma declaração, tá bom? Eu estou só declarando o escopo dessa minha classe lib. Nessa minha classe lib, eu tenho uma variável chamada book, que ela é do tipo book. Significa que o meu book ele vai ter um autor, um título e um ano, tá bom? Então vamos lá. Na própria orientação a objeto, isso aqui você já conhece. Já estão no quinto, eu provavelmente vou ter isso aqui vai até familiar para vocês, principalmente para quem vem da família Java. Então vamos lá. Eu vou criar um construtor para minha classe, constructor, tá? Que ele vai receber aqui, por exemplo, os valores dos dados. Ele vai receber o autor, tá? Um title e vai receber o year aqui. Tá bom? E aqui o que acontece? Book.author vai ser igual ao autor. Legal? Eu tenho mais aqui, ó. Esse autor, esse cara aqui, eu vou declarar ele explicitamente que ele é um tipo string, tá bom? Para ele não chorar. Percebam? Ó, eu vou declarar aqui, ó, book.
Title, ele vai ser exatamente o title que eu vou mandar no construtor. Aqui nem precisava explicitamente, porque implicitamente já está reconhecendo. E eu tenho aqui, e o meu year, this.book.year, ele está recebendo aqui exatamente o valor aqui, tá? Daqui a pouco, para quem estiver suando aí, fique tranquilo que eu vou chegar lá. O que foi que aconteceu aqui? Eu declarei uma interface do tipo book e disse o tipo dela, que é o tipo autor, o tipo title e do tipo year. E eu criei uma classe lib, tá? Com uma variável book, que é do tipo book, exatamente esse tipo da interface. E no construtor da minha classe, eu estou recebendo obrigatoriamente aqui o autor, o título e o ano, e inicializando essa minha variável. Eu vou criar uma function aqui, ó, que o nome da minha function vai ser print book, onde eu vou dar um console.log, tá, que vai imprimir o meu this.book aqui. Legal? Vou colocar aqui functions with construct methods or properly expected. Cadê? Tá. Não precisa também a mesma coisa, tá? Legal até ter passado. Quando você está dentro do escopo de uma classe, você não precisa, na declaração de atributo e de método, você não precisa explicitamente falar, esse cara aqui é uma function e esse cara aqui é um atributo, tá? Então, ele, sei lá, let aqui, ele já, você não precisa fazer isso, tá bom? Então, inclusive, ele gera erro aqui. Então, quando você bota no escopo de uma classe, você simplesmente diz, ó, print book, é exatamente a mesma sintaxe aqui do Java, do sistema, mesmo esqueminha, percebe aqui? Pronto, e aí o que acontece? Beleza, professor. Eu quero criar minha primeira biblioteca aqui. Beleza, vamos criar nossa primeira biblioteca? Eu vou criar agora uma variável, tá? Const, que é a minha biblioteca, vou chamar minha biblioteca de, chamar a biblioteca aqui de Unime. Puxando o saco aqui da instituição. Qual é o tipo dessa minha variável Unime aqui? Quem consegue me falar aí? Hello? Estão vivos? Deixa eu ver, Jéssica respondeu. Estou sim. Jéssica, string. Não. Unime, eu quero que seja uma biblioteca. Então o tipo dela é quem? Lib. Olha aí. Sacaram aqui? Quero o tipo da minha variável aqui, ó, const unime como sendo o tipo unime. Ou seja, essa unime aqui, ela é uma variável do tipo lib, que é uma classe. Aí ele está gerando um erro aqui. Qual é o que ele está dizendo? Ó, a declaração de uma variável constante ela deve ser inicializada. Vamos iniciar esse carinha, tá? Como é que a gente inicializa uma variável que é do tipo de uma tipo classe, né? Vocês lembram disso? Em orientação a objeto, com Java principalmente? Como é que eu inicializo o valor de uma variável que é do tipo classe? Ou seja, não é um tipo primitivo, né? Quem lembra? Tem um comandozinho. Vou dar uma dica. Como é que eu instancio aqui lib, essa classe lib? Qual é o comando para instanciar um valor? Pô, galera, vocês já esqueceram bem, hein? Das aulas de orientação a objeto. New, cara. Esqueceram? Isso aqui, orientação a objeto na veia. Eu vou instanciar uma variável, tá? Do tipo lib, que essa é a minha classe. Então, eu vou dar um new aqui, lib. E aí, percebam, o que acontece? Lib, ele tem um construtor.
tá? Esse construtor, ele obriga você, no momento que você está instanciando essa classe, a passar esses valores aqui que ele está exigindo. Ou seja, você tem de passar um autor, então vou botar aqui, ó, o próprio autor aqui, o Yuval Harari, tá? O nome do autor, o título, vou botar aqui o título, Homo Deus, e o ano de lançamento, não sei qual foi o lançamento, vou botar aqui 2016, sei lá. Vou lá, sem erro nenhum, sacaram aí? Não deu erro nenhum. Ou seja, essa minha variável NIME, ela é do tipo lib. Esse lib é uma classe. Para eu instanciar essa variável, eu utilizo o clássico new, ou seja, estou criando um novo valor para essa minha classe aqui. E na inicialização dessa minha classe, eu estou passando os valores aqui que ele está exigindo. Se eu não passar 2016 aqui, ó, ele vai chorar. Ele vai dizer, opa, velhinho, peraí, tem alguma coisa errada. Eu estou esperando 3 argumentos, mas só estou recebendo 2. É exatamente isso. O método construtor dessa classe, ele define quantos os atributos que você tem que passar obrigatoriamente na sua construção, quando você vai instanciar essa classe. Então, nesse caso, já retornar para 2016. Vamos compilar. Opa! Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos chamar aqui o NIME. Vamos imprimir, né? Console.log. Vamos imprimir aqui o NIME. Printbook. Beleza? Vamos chamar esse método que está dentro dessa minha classe aqui, o NIME. Eu vou até nomear de NIME Library, ou seja, biblioteca da Unime. Faz mais sentido, né? A Unime é uma universidade, não é uma biblioteca. Agora sim, eu tenho uma variável chamada Unime Library, instanciei, tá? Na sua declaração, então eu declarei essa variável como sendo uma constante, e ela é do tipo lib, que é uma classe, onde no momento que eu estou instanciando, eu estou passando o nome do autor, o título do livro e o seu ano de lançamento. Beleza? E aqui, no final, eu estou imprimindo aqui o valor que ele está chamando dessa minha function aqui, ó, desse meu método printbook. Na verdade, não precisa nem dar o console log aqui, que eu estou dando lá dentro do printbook. Então, se eu chamar printbook, ele vai imprimir aqui, ó, console log, o book. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui? TSC, classes.ts, não é isso que eu escrevi? Isso, classes.ts. Vamos ver, compilou sem erro nenhum e vamos dar aqui um node, classes.js, e vamos ver o que é que vai cuspir. Erro. Qual foi o problema aqui? Author of undefined, cannot set property author of undefined. Na linha, ó, perceba, ele dá até a linha. 3, tá, cannot set property author of undefined. Vamos fazer o seguinte. Cadê? Pode ser o seguinte, ó. A versão é muito antiga. Deixa eu dar um... Será? TSC aqui. Não sei se ele compila todo mundo. Será que compilou? Vamos dar um nude. Classes.js aqui novamente. Não, deu erro. Vamos dar uma olhada nesse JavaScript que foi gerado aqui. De fato, ele teve uma classe lib aqui. JS. Tá no mesmo esquema, né? Ponto alto. Por que ele gerou a mesma coisa aqui? Cadê? Cannot set proper author of undefined. Por que ele não gerou esse brodinho aqui? Ele é um book. Um pouco estranho aqui. Sim. Vai dar problema. Haha. O que deu problema aqui, galera? Vamos lá. Bom exercício. Ó, book é uma variável que é do tipo interface, tá?
significa que book não está instanciado. Assim como o lib é uma classe e a gente instanciou aqui, deu um new e tal, mas aqui nesse caso não. Existe uma forma da gente, nesse caso, não instanciar, tá? Porque a gente não instancia uma variável que é do tipo interface. Mas a gente atribui os valores dela, a gente não pode atribuir dessa forma diretamente utilizando, porque ele entende aqui inicialmente como sendo undefined. Beleza? Professor, como é que a gente faz então? A gente faz assim, ó. A gente diz que book, aqui nesse caso, ele vai ser esse aqui, ó. Olha que coisa. É assim que a gente declara. Então, book, autor, ele vai ser esse author aqui, tá? Title, ele vai ser o próprio title que está chamando aqui. E o year, ele vai ser aqui, exatamente o year que está chamando aqui. É isso aqui, velho, ó. É bem parecido, se vocês repararem, é quase a mesma coisa que um arquivo JSON. A sintaxe é muito parecida, né? Então o TypeScript, assim como o próprio JavaScript, ele traz muito... porque o que é um JSON, né? O JSON, na sua nomenclatura, é um JSON. JavaScript Object Notation. É uma notação de objeto JavaScript. Enfim, eu até falei sobre na aula passada em relação a isso. O ponto é, se eu tenho uma interface aqui, ó, do tipo book, para eu atribuir um valor a ela, eu não posso simplesmente referenciar um ponto e o nome do atributo que está dentro desse cara aqui, tá? Para eu declarar uma variável, eu vou até sair da lib aqui para ficar mais claro para vocês. Digamos aqui que eu quero uma outra variável aqui, uma const que é eu quero aqui o livro, eu vou chamar um outro livro aqui, por exemplo, o Poder do Hábito, Habit, Power. Esse cara aqui é do tipo book, tá? E como é que eu declaro o valor, como é que eu instancio o valor inicialmente dele quando eu tenho uma interface? É fazendo isso aqui, ó. Autor, esse autor aqui, ó. O autor é o Dohig. Opa, esse cara é uma string, tá? Também nós temos aqui um title. Que é do tipo aqui, o título dele. Vou até aqui Habit Power. E nós temos também Year, sei lá o ano dele. Em 2000, não sei o ano, dizemos que é 2010, sei lá. Faltou um igual aqui. Beleza? Pronto. Aqui nós temos aqui a declaração. Então, beleza, ó. Recapitulando aqui o Baba, tá? Eu consigo criar uma interface. Uma interface nada mais é que você está declarando o tipo de um dado, tá bom? De um dado complexo, ou seja, que tem vários tipos dentro dele. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma interface book, que ele tem um autor, que é do tipo string, ele tem um título, ele tem que ter um título, que também é do tipo string, e ele tem que ter um ano, que é do tipo number, tá? Como é que eu crio uma variável que é do tipo interface? Simples assim. Como eu crio qualquer outra variável. Conste aqui, perceba, eu estou fora do class, tá? Esqueça um class aqui, por exemplo. Eu tenho uma variável habit power aqui, por exemplo, né? Que é um tipo book aqui, beleza? E o tipo book, você tem que falar quem é o autor, quem é o título e quem é o ano. O ano que no caso é numérico. Tá vendo? Opa. Exatamente como está aqui na declaração. Perceberam? Então a declaração é exatamente igual. Você tem aqui, ó. É como se você desse um Ctrl C aqui, ó. Tá vendo? Ctrl V. E aqui eu colocasse aqui os valores. Exatamente, ó. Tá vendo? Um string, um outro é string e o outro é ano. Beleza? Então aqui nós temos uma declaração. E aqui nós temos, de fato, a criação de uma variável que é do tipo book. Ah, professor, beleza. Volta lá para a classe. Para a gente matar aqui o baba. Então, na classe lib, eu tenho uma variável também, que essa variável é book, tá? Que do tipo dela é book. E aqui dentro, eu estava simplesmente fazendo isso aqui, ó.
É como se eu tivesse, ó, digamos que eu vou criar aqui um outro concha aqui. Ao invés de ser poder do hábito, eu vou criar aqui, deixa eu ver um outro livro aqui, legal, Artificial Intelligence, tá? Inteligência artificial. Ele é do tipo book, beleza? Eu vou colocar ele como um let aqui, tá? Ou seja, essa minha variável Artificial Intelligence, ela é do tipo book. E eu vou fazer aqui, ó, Artificial Intelligence ponto autor. Vou colocar aqui o valor blá. Ele não permite fazer isso, sacou? Essa abordagem é ruim, porque o Artificial Intelligence do tipo book aqui, não, no caso aqui porque eu estou utilizando uma constante lá no outro Baba, tá? Eu posso até fazer isso aqui, não tem problema. Mas dentro da classe eu não vou poder. Tá bom? Para eu começar ele, eu preciso colocar dessa forma. Eu posso simplesmente chegar a Artificial Intelligence e falar que esse cara aqui, ó, e declarar todo mundo de uma vez só. Falar que Artificial Intelligence, ele tem o mesmo esquema. O autor, ele tem aqui também o título, tá? E ele também tem aqui um ano, que no caso, sei lá, qual que é aqui. Sacaram aqui? Mas dentro da classe, quando eu for chamar ele diretamente, eu preciso fazer exatamente dessa forma. Então, eu estou atribuindo exatamente o valor desse objeto aqui, tá? Vamos rodar agora para ver o que vai acontecer? Então, só para... Esqueçam essa parte aqui, foi só para ilustrar a vocês aqui fora da classe. Para a gente finalizar aqui, então, vamos compilar de novo e rodar esse cara. Ver se ele não vai fazer o professor passar vergonha. Opa, compilou. Node class. Voilá! Não deu erro. Viram aí? Então, o que ele imprimiu aqui? Author, Yuval Harari, title, Homo Deus, e o ano 2016. Por que ele imprimiu isso? Né? Então, no construtor, eu recebi esses valores aqui, que foi instanciado, tá? Pelo new. Passou para a minha variável aqui, que está declarado no escopo da minha classe, que é o book, que é do tipo book, tá? E aqui, dentro do meu método printBook, eu estou imprimindo exatamente o que tem dentro dessa minha variável book aqui. Quando ele chama o printBook, ele chama depois de ter declarado. Ou seja, ele declarou, ele chamou o construtor, e aí atribuiu esses valores à variável book, e depois chamou o printBook, e o printBook, ele imprimiu o this.book. O this.book aqui, ele já tem esses valores que foram atribuídos aqui na declaração. Dúvida, galera? Deu para entender mais ou menos? Deu para sacar o baba aí? O que vocês precisam entender também é, por exemplo, ó, perceba que eu escrevi em TypeScript aqui, ó, interface, class, tá vendo que gerou a lib aqui, tá vendo? Deu um printbook. Essa sintaxe toda aqui, quando eu dei um TSC, olha o que é que ele gerou aqui, ó. Lib, tá vendo? Function. É outro código. O JavaScript, ele tem outro código. Perceberam que é outro código? Sacaram? Então, o TypeScript, voltando aqui no caso, por que ele é um superset de JavaScript? Porque você consegue trazer os conceitos da orientação a objeto, utilizando classe, interface, tem herança. Eu posso aqui ter, por exemplo, uma outra classe, tá? Posso ter um que herda de outra, posso ter aqui o famoso extends, de um tipo de uma outra classe. Eu posso ter aqui, ó, só para ilustrar. Posso ter uma classe aqui, sei lá, um lib2 aqui, que extends de lib. E tá tudo certo, tá? Então, o conceito de extensão, ou seja, uma classe, ela herda, né? O conceito de herança, ela existe no TypeScript de forma nativa, tá bom? Então, já para ficar claro em relação a isso. Então, apresento a vocês uma forma de se trabalhar no mundo JavaScript, utilizando a orientação objeto clássica que a gente já conhece, para quem já trabalha, tá? Utilizando uma sintaxe que é menos verbosa, ou seja, você escreve menos para fazer a mesma coisa. Se a gente estivesse trabalhando em Java,
a gente tinha que explicitamente declarar todos os atributos. Não tem declaração implícita no Java, assim como no C, C++ e outras linguagens fortemente tipadas. Tá bom? E aí, o que é que eu quero que vocês façam para pós-aula? Beleza? Nesse caso, eu quero o seguinte, o que é que vocês vão fazer? Ó? Se vocês olharem o último slide, references aqui, as referências, tem tudo que eu falei aqui, tá? Então tem a documentação aqui, ó, de baixo para cima, ó. Tem inclusive, ó, tem a palestra, tá vendo que eu falei para você, lembra do Anders Heisberg, do ano passado no TSConf, muito legal, vocês verem isso aí. Tem o anúncio público oficial da primeira versão do TypeScript, tá aqui no DevBlogs lá da Microsoft, sacou? A versão oficial que foi lançada foi 0.8.1, legal isso também. E tem um artigo aqui, ó, bacana, lembra que eu falei para vocês? Que é falando sobre, a galera ainda estava especulando sobre o TypeScript. Isso aqui, ó, se a gente olhar aqui, se vocês abrirem aqui esse link pela ZDNet, isso foi, ó, em 13 de setembro de 2012, sacou? O TypeScript ele foi lançado, se não me engano, em outubro de 2012. Legal, até antes, né? Especulando ainda. Tem um texto bacana aqui dessa redatora falando ainda sobre essa prévia, né? Sobre o que estava surgindo nas entranhas da Microsoft, que ainda era um mistério esse projeto aí do TypeScript. Aí tem um repositório oficial do TypeScript aqui no GitHub, e aqui onde eu tenho exatamente o que eu quero passar para vocês. Eu quero que vocês façam para casa, tá? Eu quero que vocês transformem o projeto React de vocês, que hoje está em JavaScript, para TypeScript. Tá bom? Professor, como diabo é que eu vou fazer isso? Existem hoje 3 formas clássicas para vocês fazerem isso. E os links estão todos aqui. Tá bom? Se vocês pegarem aqui, por exemplo, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. Vocês podem ir diretamente pela documentação do React, tá? Você está vendo create react.dev, documentação oficial. Tem 2 formas de se fazer pela documentação oficial do React, tá? Tem até lá, tá vendo? Vocês podem criar um projeto do zero, npx create react app, my app, -- template TypeScript. Ele vai criar um projeto inicial zerado, todo funcionando com TypeScript. Ou seja, vocês não vão precisar configurar o tsconfig. Tem muita coisa no tsconfig, tá? Na próxima aula a gente vai avançar. Fique tranquilo, na próxima aula a gente vai falar mais ainda sobre o TypeScript, mais coisas. Mas, enfim, a primeira forma, vocês podem simplesmente dar um npmx, create react app, utilizando o template TypeScript. Ele vai criar um projeto com a estrutura toda pronta de TypeScript. Aí vocês pegam o que vocês têm lá e adapta, tá bom? A outra forma é vocês adicionar o TypeScript no projeto que já existe de vocês, que está em JavaScript. Tá aqui também o tutorial para vocês fazerem isso. Ou tem um outro tutorialzinho, esse é da documentação oficial do TypeScript, tá vendo? typescriptlang.org, como criar uma aplicação aqui, React, utilizando o TypeScript e não o JavaScript, tá? Então tá aqui tem um passo a passo e tal. Então vocês podem seguir qualquer uma delas. O que é que eu recomendo? Eu recomendo vocês começarem pela documentação oficial do TypeScript, fazerem esse passo a passo aqui, porque vocês vão entender mais, tá? Mas aí depois eu recomendo vocês, de fato, utilizarem o comando npx create react app, o nome do app de vocês, -- template TypeScript, e aí trabalhar diretamente nesse projeto aqui, direto, que ele já cria já tudo certinho, tá? Vocês não vão se bater com nenhum tipo de problema que, sei lá, porventura pode acontecer. Tá bom? Desculpe por estender o horário aí, mas enfim, eu achei que foi importante. Alguma dúvida em relação a isso? Não? Beleza? Galera, é o seguinte, esses conceitos, obviamente que é tudo novo e tal, pode dar um sustozinho inicialmente,
porque tem muita coisa nova, principalmente para quem não está habituado com TypeScript, orientação a objeto. Não é o caso de vocês, obviamente eu espero, mas só tem uma alternativa. Vocês precisam, de fato, codar, meter a mão na massa, tá? Então, o exercício, semana que vem, vocês me tragam o projeto que vocês fizerem do React, na entrega, tá? Transforme ele em TypeScript, porque na próxima aula eu vou, de fato, trazer o React com TypeScript aqui pra gente ver, e eu preciso que vocês tragam isso. Melhor ainda, se ninguém fizer, eu não vou fazer aqui na próxima aula. Eu vou chamar alguém para mostrar como eu chamei aí e Jéssica fez, tá? Professor, não consegui, não tem problema. O tentar já é legal, tá? A gente faz junto aqui o esquema. O que não pode é chegar semana que vem aqui. Professor, tentei, mas não consegui. Aí quando você vai, tentou o quê? Tentou nada, porra nenhuma. Certo? Então codifiquem. Olhem a documentação oficial. O TypeScript tem muita coisa. Eu recomendo vocês, primeiro, irem lá vocês acessam lá o TypeScript. Tem lá uma parte de documentation, tá vendo? Tem aqui, ó, TS for Java. Tem 4 tutoriais aqui, pequenos tutoriais. Vocês podem começar por esse TS for JavaScript aqui, ó, que ele explica tudo que eu falei aí. Já reforça. Pega esse código, testa, cara, faz a porra toda. Instala, volta, eu vou fazer o upload dessa minha aula lá no YouTube. Pega essa minha aula no YouTube, revisa tudo isso, faz o passo a passo que eu fiz aqui na aula, e assim que a gente aprende programação. Tá bom, galera? Eu vou ficando por aqui então, já que vocês não têm nenhuma dúvida. Qualquer dúvida adicional, sempre Discord e o e-mail. Beleza? Vejo todos vocês na próxima aula. Um grande abraço aí. Dê um tchauzinho de vocês aí pra gente. Aquele tchau clássico. Valeu, professor. Valeu, professor. Valeu, Samorano. Muito bem. Jéssica deu um tchau empolgado aí, porque escreveu 3 U's, é mais empolgada. Cadê? Valeu, Marcos. O brodinho que tava aqui, o João se picou, que ninguém nem viu o rastro. Valeu, galera. Um grande abraço aí. Até semana que vem.